Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo. Aqui é o consultor Thiago. Nesse vídeo aqui, esse vídeo ele é para você que entra em contato comigo e pergunta sobre o preço, quanto que tá, formas de pagamento, e aí eu falo quanto que tá o preço e simplesmente você some. E isso não tem nada demais com isso. Provavelmente é porque você já teve algumas respostas anteriores aí e provavelmente você imagina que só por saber o preço, a resposta que você vai ter vai ser parecida e eu estou aqui para poder responder para você. Nem sempre é assim. Tem alguns apartamentos, não sei se você já chegou a ter essa experiência aí, mas tem alguns apartamentos que vão ter uma facilidade a mais para você estar comprando. E eu estou entrando em contato aqui com você através desse vídeo aqui, principalmente porque eu sei que a maior dificuldade de nós brasileiros é a gente quer comprar um imóvel, né? A maior dificuldade de nós brasileiros é simplesmente a questão da entrada. E eu estou aqui para poder ajudar você a entender possibilidades de como dar zero de entrada, o que faz dar zero de entrada e o que faz dar entrada para você, né? E por que um apartamento de 200 mil reais, por exemplo, ele de uma construtora específica, ele sai por zero de entrada. E aí você vai em uma outra construtora, esse mesmo apartamento, né, não o mesmo apartamento, perdão, mas um apartamento com o mesmo preço de 200 mil reais, ele vai e sai com 40 mil, ele vai pedir 40 mil de entrada. Enquanto numa construtora estava zero de entrada para você as condições, em um outro empreendimento aí de uma outra construtora, o mesmo preço, mas aí exige uma entrada. Por que isso? Eu vou tentar te dar um pouco de clareza, explicar um pouco para você por que isso acontece, tá bom? E alguns motivos para isso acontecer, né? A maioria de nós, sim, realmente, acredito que aí entre 10 pessoas que eu atendo, 9 a maior dificuldade deles é principalmente com relação à entrada. Sim, também tem a questão aí da parcela, né, que às vezes ela não está encaixando no seu orçamento, a parcela do financiamento, mas a maioria mesmo aí só não fecha por causa da entrada e eu estou aqui para poder tentar te ajudar a entender como que é possível dar zero de entrada e de repente você, com a minha ajuda, conseguir estar alcançando isso também, alcançando esse zero de entrada. Vamos entender motivos que geram uma entrada, né? Por que dá entrada para você? Eu vou estar explicando aqui para você alguns motivos que pode dar entrada aí. De repente um desses motivos não está aqui e você está aí tentando comprar um imóvel e está dando entrada, de repente me manda mensagem aí, coloca nos comentários aí. Ah, talvez a gente consiga até fazer um vídeo para você aí explicando, dependendo do que você colocar, a gente consegue estar respondendo aí, tentando te ajudar. Lógico que a gente é limitado aqui com relação à rede social, né? Mas dependendo da conversa, a gente consegue estar te ajudando por aqui mesmo, tá? E vamos lá para o primeiro motivo que pode estar gerando entrada aí para vocês. A construtora, em alguns casos, ela pode estar acrescentando mais 4%. Isso não está a mais do valor do imóvel, tá? Mas ela está acrescentando 4% da entrada que já gerou para você, para poder estar pagando os prestadores de serviço, no caso a imobiliária, né? Eu, o corretor, o gerente que está trabalhando aí também para poder o processo estar girando, de repente o coordenador lá atua lá no plantão, enfim, os prestadores de serviço, algumas construtoras elas automaticamente elas cobram 4% logo no início ali da entrada, né, acrescentando a entrada que na maioria das vezes é 20% do valor do imóvel, né? Isso a gente é limitado com relação ao percentual máximo de financiamento por causa dos bancos, né? No caso aí a Caixa, que é o banco que a gente mais trabalha com financiamento de imóveis na planta, né? Ela nos limita, ela financia no máximo 80% do valor de avaliação do imóvel. Então, 20% do valor do imóvel aí de avaliação é gerado aí na entrada. A gente fica com esse limite aí e nesses casos de algumas construtoras cobrarem mais os 4%, então não fica só os 20% propriamente ali da avaliação. Vamos imaginar aí um imóvel de 200 mil, está avaliado ali a 200 mil,
Então, vai ser cobrado aí os 20%, daria 40 mil reais desse imóvel de 200 mil, mais 4% aí, eu acredito que vai dar aí 8 mil reais, então dariam 48 mil reais aí de entrada, no caso dessa construtora específica que, além dos 20% aí, padrão que o banco ele já iria cobrar, eles também cobram 4% para utilizar esse dinheiro, essa verba, para estar pagando nós autônomos, nós imobiliária, construtora pagando nós. Isso é alguns casos específicos de construtora, tá? Algumas construtoras elas nos pagam por nota fiscal, depois que a Caixa ela repassa o valor para nós, a gente recebe esse valor aí e dessa maneira não se cobra esses 4% de início. E isso acaba facilitando para você, principalmente na entrada. Você não precisa estar dando um valor de entrada. Num cenário desse, para uma construtora específica, isso até aconteceu conosco no ano passado, com um casal, uma construtora específica, ela, além dos 20%, ela cobrou também os 4%. E nesse caso, mesmo se você tiver os 20%, vamos imaginar aí que você tem 40 mil reais aí num imóvel de 200 mil, você tem 40 mil reais de FGTS. Mesmo assim, eles vão pedir esses 8 mil reais aí, os 4%, para poder estar executando o pagamento dos autônomos. De repente, numa negociação, você consiga alguma coisa específica com uma construtora específica, mas eu estou falando para você aqui o que é de padrão, o que é de praxe aí, não tem nada de errado, tá? Isso daqui está tudo dentro da lei, é uma forma que a construtora, algumas construtoras específicas ainda trabalham, né? Elas utilizam essa forma, utilizam o seu dinheiro de capital ali de entrada de início para poder estar repassando o pagamento aí para nós autônomos, né? Enquanto que outro caso, como havia dito, construtoras elas acabam pagando a gente por nota fiscal, então a gente não recebe de início, espera um tempo, depois que a Caixa repassa, a construtora vai e repassa o valor para nós. Desse jeito acaba diminuindo o valor de entrada. Então gera a entrada, um dos pontos é esse que vai estar gerando a entrada para você. Outro ponto aí eu já até acabei falando aqui é que automaticamente o banco ele não libera 100% de financiamento, tá? É uma jogabilidade que a gente faz, é uma jogada que a gente faz para conseguir estar gerando esse 100% de financiamento. Mas automaticamente o banco ele só consegue financiar no máximo 80%. Então você tem que prestar atenção e entender que o banco ele não libera, o banco em si, ele não libera 100% de financiamento para compra de imóvel na planta, tá? No máximo 80%, então 20% seria de entrada FGTS, subsídio, né? E dentro disso, dentro desse cenário aí, essa é uma outra questão do porquê que gera a entrada, tá? Então, em um fator aí além dos 20%, você ainda pode estar gerando entrada por causa dos 4% aí, como havia dito anteriormente. Um outro fator também que pode estar gerando entrada é você não ter a renda suficiente para financiar o máximo do imóvel, né? Financiar aquele valor máximo ali do que conseguiria estar financiando o total do imóvel. Isso também pode estar gerando aí uma entrada para você, porque simplesmente a sua renda ela não alcança essa possibilidade de financiar o máximo possível, né? Outra questão também, isso aconteceu conosco aí na virada final do ano passado para esse ano aqui, em novembro, dezembro, aconteceu conosco. A gente não conseguiu estar aprovando um casal dentro do Banco Caixa porque alguma coisinha aconteceu que mexeu com o nome. Às vezes é um probleminha no sistema, enfim, em si, às vezes é um probleminha lá dentro do sistema, mas quando isso acontece, dependendo do que for, nem o gerente do banco, nada pode estar alterando lá e não tem mais o que fazer, você não consegue mais crédito ali naquele banco, no caso ali na Caixa. Então, de repente, se você não tiver boa pontuação nos bancos, isso pode acontecer também com você. Não necessariamente seja diretamente Caixa, tá? Às vezes é em outro banco, mas que por algum motivo aí o Banco Caixa, o sistema entendeu que você não é um bom pagador e dessa forma ele também não libera crédito para você.
Você consegue crédito em outros bancos, por exemplo, Itaú, que nem a gente conseguiu crédito no Itaú para esse mesmo casal, mas no Banco Caixa não conseguimos crédito, também não conseguiria no Banco do Brasil, porque são dois bancos que são mais delicados, a profundidade de análise deles. Então, dependendo do que você fez, dependendo do que aconteceu aí com outros bancos, a chance de você estar liberando crédito, ou então às vezes condicionar, liberar menos, é muito grande, tá? Liberar menos do que a gente estava imaginando lá. Às vezes acontece, às vezes a gente dá a sorte de liberar, só que libera um pouco menos. Então, essa também é uma outra questão que pode estar gerando entrada para você, tá? Você pode, de repente, aí não ter uma boa pontuação com os bancos em si, não precisa necessariamente ser Caixa, tá? E, bom, dito isso, a gente agora vai falar sobre motivos para poder você conseguir dar zero de entrada, né? Então, a gente entendeu que em um ponto a gente tem a construtora que pode estar cobrando aí esses 4% para utilizar a entrada. A gente também entendeu que são 20% que é no mínimo que a Caixa, né, o banco, ele pede de entrada, ou seja, ele contabiliza para poder liberar financiamento máximo de 80% do valor de avaliação do imóvel. Então, 80% financia, 20% tem que ser de entrada. Então, a gente entendeu essa outra questão que gera a entrada. Outro motivo é você não alcançar um valor máximo de renda para poder conseguir financiar o máximo possível. O outro é você não ter uma pontuação bacana dentro aí dos bancos, né? Os bancos, eles têm uma comunicação interna entre eles, e se você não foi um bom cliente, não foi um bom pagador em algum ponto ali, em algum detalhe, pode ser que essa informação fica lá dentro, lá na Caixa, e aí isso acaba limitando o nosso passo como corretor de imóveis. A gente não consegue estar liberando o crédito para você, tá bom? E nem gerente, tá, não consegue. Há uma informação interna que é do sistema, que isso fica armazenado lá e não tem o que fazer. Infelizmente, aí é com o tempo, você sendo um bom pagador, talvez você consiga reverter isso, mas não é algo que se consiga fazer assim de imediato, tá? Que você entenda aí. Mas não é o fim do jogo, você consegue ter aprovação, só que em outros bancos, né? Por exemplo, que eu falei para você, Itaú. Acontece muito caso de casal até chegar em mim e falar: nossa, Thiago, mas eu consigo 150 mil, 200 mil para poder eu comprar veículo num banco específico, um Itaú, um Bradesco aí da vida, e não estou conseguindo um financiamento lá de cento e pouquinho na Caixa. Às vezes isso acontece porque, é como eu falei para vocês, para você comprar um imóvel no Banco Caixa ou Banco do Brasil, é um pouco mais delicado, é um pouco mais sensível à profundidade que como eles pesquisam e como eles fazem a análise e a liberação de crédito. Então, às vezes você consegue liberação em outros bancos, mas não na Caixa em si, tá bom? Então, essa é uma questão aí que às vezes você pode acabar estar passando, ou você conhece que você conhece alguém que está passando por isso, indica esse vídeo aí, de repente você pode estar ajudando essa pessoa a ter um pouco mais de clareza, porque ela não está conseguindo ter crédito lá na Caixa, tá? Você pode estar ajudando ela também. Vamos entender agora o motivo de dar zero de entrada, então, né? E agora a gente acabou de falar o motivo de dar entrada, agora vamos explicar por que dá zero de entrada. Você já entendeu que automaticamente não dá zero de entrada, né? Já entendeu que o próprio banco em si, ele nos limita a financiar no máximo 80% do valor do imóvel, né? E como que isso acontece, como que gera então o zero de entrada, né? E agora a gente vai começar a entender e você vai ficar um pouco mais claro aí do porquê que deu zero de entrada. De repente você conheceu alguém que falou: nossa, mas o meu foi facinho, deu zero de entrada. Às vezes utilizou FGTS, às vezes nem utilizou FGTS e já tinha dado zero de entrada, né? Então, por que fica zero de entrada? O primeiro fator que você entenda é o valor de avaliação do imóvel, ele está acima do valor que está sendo vendido. Beleza? Esse é um ponto muito importante para você entender. Então, quando dá zero de entrada, na maior parte das vezes, é porque é um lançamento, é um empreendimento que acabou de lançar, então tem bastante unidade,
é interessante para a construtora dar um super descontão nas primeiras unidades, que é o que geralmente a gente mais trabalha com esses empreendimentos, principalmente para poder ajudar você e te dar a oportunidade de comprar imóvel com uma entrada baixa ou zero, aí, entrada mínima possível, né? E essas construtoras, elas acabam dando um super desconto no começo, e isso acaba te ajudando, porque esse desconto ele vem logo na entrada. E esse desconto é um desconto de bom pagador na maioria das vezes, ou seja, se você pagar certinho, se sobrar aí um valorzinho de entrada, né? Ou então, se não gerar nada de entrada, não tem essa questão de bom pagador, mas quando sobra um resíduo, tem uma condição que se você pagar certinho as parcelas, você tem esse desconto. Ou seja, sobrou lá uma parcelinha de R$ 200 por mês aí para você pagar da entrada, você pagando essas parcelas certinho, você tem esse descontão do valor do imóvel. Então vamos imaginar um imóvel de 200 mil, que nem a gente tinha falado no começo, só que o valor de avaliação dele não está 200 mil, ele está avaliado lá em cima, ele está avaliado a 250 mil. Inclusive agora acabou de aumentar o Casa Verde Amarela, né? Então a gente tem aí uma grande vantagem de entender que a valorização agora não está mais 253, agora foi para 264, e isso ajuda mais ainda a gente conseguir essa possível zero de entrada, né? Então, o valor de avaliação de 250 mil, só que o valor de venda a 200 mil, o valor líquido dele a 200 mil, essa diferença de 50 mil é os 80% e é os 20% que seria de entrada. Então, se você conseguir financiar esse imóvel 80% de avaliação de 250 mil, você consegue financiar 200 mil, ou seja, esse imóvel sai zero de entrada. Esse imóvel você tem que entender que ele está avaliado, ele pode ser vendido a 250 mil, ele está avaliado a 250, ele só está sendo vendido com valor a menos porque é um empreendimento com vários apartamentos. É interessante para a construtora dar esse descontão para você, com uma alta quantidade, né, 20, 30, 50 pessoas comprarem de uma vez, e depois esse desconto, obviamente, ele acaba. E quando você aproveita isso, é aí que é a grande sacada, que você consegue ter o zero de entrada, entendeu? É quando você pega um imóvel que ele está com um preço de avaliação acima e ele está sendo vendido com um valor abaixo. E aí essa diferença, ela não existe, né? Porque você não vai dar, porque a construtora ela está dando um desconto, vem no contrato lá que é o desconto de bom pagador, desconto de adimplência, né? Você está recebendo aí um desconto condicional, e a maior parte das pessoas, a maior parte dos nossos clientes, quando dá zero de entrada, ou então fica uma entrada baixinha, é no caso nesses empreendimentos aí que tem essa avaliação específica acima do preço que está sendo vendido. É também interessante para você que você fica já entendido que você já tem uma certa vantagem de comprar um imóvel que está avaliado num preço acima, né? Você sabe que o imóvel ele vai estar naquele preço lá em cima e você pagou bem menos nele, né? Então é uma outra charada aí para você. Mas voltando aí, outra questão que pode dar zero de entrada, né? É o seu FGTS. Aí no caso não é zero de entrada, zero, né? Você vai utilizar somente o FGTS, não vai utilizar a entrada de recurso próprio, a entrada em dinheiro para o seu apartamento. E aí você consegue, com o FGTS, cobrir o valor que teria lá de entrada. Sei lá, sobrou 10 mil de entrada, né? A gente fez a simulação, fez o processo aqui e tinha sobrado 10 mil. Só que aí você tem 12 de FGTS. Pronto, você não vai precisar da entrada com recurso próprio, vai dar entrada somente com o seu FGTS. Vale lembrar, se você não sabe, que quando você utiliza o FGTS para compra de um imóvel, não necessariamente você perdeu o valor da rescisão, se caso você for demitido da empresa. Você não vai receber aquele valor ali porque você utilizou no seu imóvel, mas os 40% ele continua sendo contabilizado com o valor total. Ou seja, se você tinha 12 mil de FGTS, aí você comprou um imóvel, utilizou esses 12, mas rendeu mais 4. Então, agora a rescisão vai contabilizar sobre 14 mil. Né? No caso aí mais 4 seria 16, então vai contabilizar sobre 16 mil. 4 que você tem agora, mais 12 que tinha anteriormente,
16 mil aí, 40% sobre esses 16, tá? Informação interessante aí, porque de repente você fica aí com medo, né? Ah, vou utilizar o FGTS, mas e aí, de repente eu saio da empresa, então saiba que você vai ter uma graninha aí, os 40% da rescisão vai estar na sua mão, beleza? Então, esse é um outro fator que é muito importante, é a questão de dar zero de entrada, quando você utiliza também FGTS, beleza? Possível zero de entrada, ela depende de um fator que é as suas condições aquisitivas. Você tem que entender, cara, a maior parte das vezes a gente até consegue empreendimentos com essa facilidade, mas a gente fica limitado com as suas informações aquisitivas, ou seja, o seu poder de compra, né? O que você fez com o seu nome e principalmente a sua renda. Se a sua renda ela for baixa, não existe baixa nem alta, né? Mas se ela for baixa para comprar um imóvel específico, consequentemente você vai ter que dar uma entrada muito grande, uma entrada muito inviável, né? Então a gente fica limitado com alguns fatores, né? Que no caso aí são as suas condições. Mas se você tiver condição, se você tiver uma renda legal, a gente consegue estar te ajudando a conquistar um imóvel com zero de entrada. A gente consegue ótimos empreendimentos aí, dependendo aí da condição aí, ficar zero de entrada, então fica uma entrada baixinha. Ah, Thiago, mas eu não estou conseguindo com zero de entrada, está sempre gerando uma entrada. É, a gente consegue empreendimentos aqui que as construtoras, a gente tem parceria com algumas construtoras que conseguem estar parcelando em até 72 vezes a entrada para você. Então, dependendo aí da condição, se ficou muito apertado para você, às vezes fica interessante parcelar em mais quantidades para você conseguir aproveitar uma oportunidade agora e depois você ir se ajeitando lá na frente lá. É lógico que você vai ter que pagar essas parcelas, mas se você usar a cabeça e se organizar, vai ficar vantajoso e você já conseguiu conquistar aí o seu lar dos sonhos, né? Já conseguiu realizar a conquista do seu AP. Beleza? Então essas foram as informações aqui para você entender como que dá zero de entrada, como que alguns empreendimentos você consegue essa facilidade aí de zero de entrada, tá? Uma outra questão também que ajuda, tá? Depende do empreendimento. Alguns empreendimentos o valor dele já está alto e se você receber subsídio, se a sua renda for baixa para receber subsídio, você não consegue financiar bastante esse empreendimento. Mas dependendo do imóvel que você quiser, dependendo do imóvel que você tiver à procura, a gente também tem a vantagem do subsídio, que é um desconto que o governo te dá, e aí você consegue pagar menos nesse apartamento aí. Só que você tem que entender que para você receber o subsídio, a sua renda ela tem que ser mais baixa. Consequentemente, uma renda mais baixa financia menos, então a gente fica limitado com os imóveis que a gente vai conseguir estar te ofertando, te oferecendo aí, dependendo aí do valor de renda. Mas uma coisa eu quero que você entenda, independente da sua condição, a gente consegue ir atrás do melhor empreendimento aí para você. Lógico que dependendo aí das condições financeiras, a gente não vai conseguir encontrar um empreendimento que encaixe, mas eu acredito que o que a maioria das pessoas estão procurando, empreendimento aí com uma entrada facilitada, parcelinha aí mensal que cabe no bolso, aquelas parcelinhas que você conseguiria pagar muito parecido com um aluguel, a gente consegue aí bastante empreendimentos aqui na promoção e com ainda posições específicas, tá? Inclusive a gente acabou de falar aí no Instagram, né? A gente falou que tem um empreendimento aí com algumas unidades ainda, então esse empreendimento específico aí a gente consegue fazer esse esquema que eu tinha falado para você, da gente conseguir diminuir a entrada, pelo menos aí conseguir dar um parcelamento bacana, um parcelamento com parcelas longas, uma documentação gratuita, tudo isso para poder te ajudar a conquistar o lar dos sonhos, beleza? Esse foi mais um vídeo aí para poder te ajudar a entender, dar um passinho, nem que seja um pequeno passo aí adiante aí na conquista do lar dos seus sonhos. Se você gostou desse vídeo aí, dependendo aí da sua condição aí, você já comprou, dependendo aí, e você conhece alguém que ainda não conseguiu comprar, indica esse vídeo aí, essa pessoa ela está dando um pequeno passo aí adiante na conquista do apartamento dele, da casa dele, ficando um pouco mais informado.
você acaba fazendo a corrente do bem aí e acaba nos ajudando também. É uma forma de você estar patrocinando, uma forma de você estar nos ajudando a divulgar nosso canal aqui, seja no YouTube, no Facebook ou no Instagram. E é isso que é o Consultor Thiago, mais um vídeo aí para vocês. Tamo junto, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Até mais.